Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Plantou o bem, colhe o bem. Plantou flores, colhe flores. Plantou mel, colhe mel. Plantou espinhos, colhe espinhos. Plantou fel, colhe fel. A causa do desnível das criaturas, que a natureza tem como mãe natural de todos, tudo de sobra para dar a todos, mas não dá a muitos por quê? Porque estão pagando os maus feitos que fizeram quando existiram em cima da face da terra. A natureza tem tempo de cobrar todos, porque ela é a verdadeira mãe natural de todos. Todos nós somos devedores, porque desobedecemos todas os alertas que nós recebemos. A partir do momento que nós temos o conhecimento de cultura racional, nós temos um dever, que é o dever de propagar este conhecimento. Nós temos aqui vários livros da obra que o Racional Superior nos chama a atenção para o dever de fazer a propaganda. Aqui no primeiro da réplica, tem um texto do livro que ele diz assim: o que é o dever de fazer a propaganda deste conhecimento? O dever de fazer propaganda do conhecimento racional é um dever cívico e humano, que a cada um assiste de transmitir ao seu semelhante o que sabe e conhece de certo e de bom, sobre o conhecimento da nova fase que está em vigor, a fase racional, e anunciar o conhecimento verdadeiro da origem da humanidade. É o dever de solidariedade humana, cooperação e de fraternidade para com o próximo. O bem é que todos procuram no mundo, mas não sabem onde encontrá-lo. Por isso, o dever daqueles que sabem e conhecem os ensinamentos da nova fase é propagá-los de todos os modos, jeitos e maneiras para chamar a atenção do próximo que desconhece o porquê de sua situação. É o dever de orientar todos aqueles que desconhecem o caminho para o bem de si mesmos. Então, todos nós que estamos estudando este conhecimento de cultura racional, desenvolvendo o raciocínio, nós temos sim esse dever para com toda a humanidade, que é divulgar de todas as formas, jeitos e maneiras, dentro das possibilidades e limites naturais de cada um. Fazer o nosso dever. E assim só receberemos o quê? O benefício que a natureza tem para todos. Concorda, professor Horta? Sem dúvida. Tudo aquilo que, por exemplo, chegou até ao leitor, e essa fase final de todo o conhecimento, é um prêmio que ele recebe, então ele deve compartilhar isso com o seu semelhante. Todos aqueles que souberem e que chegou até a ele aquilo que ele realmente precisava, que é o estudo da cultura racional, deverá ser também compartido com os seus semelhantes. Passar para ele e cumprindo aquele dever, né, de que querer o bem para todos aqueles que convém. Ou seja, tudo que é bom para nós tem que ser bom para os outros também. Com isso, ele cumpre o dever recomendado pela cultura racional e bastante lembrado pelo que trouxe esse conhecimento, o racional superior, quando diz que fazer o bem sem olhar a quem. E para que a gente possa fazer o bem sem olhar a quem, a gente precisa estar de posse do conhecimento, no meu modo de entender, porque aí fica muito melhor de você passar isso para o próximo. O racional superior diz constantemente no livro Universo em Desencanto: tratem de ler, sejam constantes na leitura,
para a felicidade de si mesmos. Nunca aprenderam a ser felizes, agora que estão começando. E para aprender, é preciso ler consecutivamente. Sim, aprenderem a ser felizes. Não como os ensinamentos do mundo são, ensinamentos de infelicidade e não de felicidade. E sim com o ensinamento da imunização racional que faz o vivente feliz. Tudo de bom lhe chegando, tudo de bom lhe aumentando, sempre multiplicando. Portanto, não há o que pensar, a não ser ler todos os dias, e quanto mais vezes, melhor, para mais depressa ver tudo resolvido, e mais ligeiro ter as soluções de tudo, pois na imunização está tudo que o vivente precisa, está a solução de tudo, e muito mais além ainda. Está aí a planta da felicidade, a imunização racional. Imunização quer dizer salvação. Salvou-se, redentorizou-se, remiu os pecados, embargou todos os transes amargos, embargou a infelicidade. Todas essas provas sólidas e bem sólidas, claras, limpas, cristalinas e puras, vão encontrar na escrituração, nesta mesma conjuração, tintim por tintim, nascendo as provas no próprio vivente, que vai sendo imunizado e vai vendo a transformação como da água para o vinho, sempre para melhor em tudo. Provas estas consolidadas e consolidando com todas as instruções que eu, o racional superior, exponho da imunização racional ou de seus resultados desconhecidos por todos no mundo, que nunca ouviram falar em imunização racional, a não ser agora que de muito já aqui nasceu este brilhante dos brilhantes, este tesouro dos tesouros, para o equilíbrio de todos, sobre todos os pontos de vista. Porfírio, o racional superior, diz para o equilíbrio de todos, sob todos os pontos de vista. Equilíbrio esse, Porfírio, significa o quê? Equilíbrio moral, físico, equilíbrio financeiro? É isso que a cultura racional traz? Com certeza. É o plantio que cada um agora passa a fazer. Plantou discórdia, vai colher discórdia. Plantou união, vai somar. E cada um é responsável por aquilo que planta. Aí está o caminho da felicidade. Na fase racional, ninguém tem que cobrar nada de ninguém. Cobre de si próprio e faça o plantio certo. Porque já plantamos muita discórdia, já plantamos muita desunião, já plantamos muita coisa que só traz a nossa angústia, a nossa infelicidade. Por isso que o racional fala nesses termos: plantou fel, colhe o fel. Estou cansado de fazer isso na minha vida. Será que uma hora eu posso parar com isso? Essa é a grande questão, a grande resposta, que quando a gente experimenta a fazer o plantio certo, de união, de soma, aí a gente percebe a colheita. Já plantamos muita discórdia no mundo, está na hora de plantar a concórdia. Enquanto isso, a natureza vai cobrando de todos aquilo que é de direito dela. Porque quando nós temos uma ação que une ou uma ação que divide, isto mexe com a natureza. A natureza é o todo. Nós fazemos parte dela e ela faz parte de nós em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, ao fazer isto, você planta e ao plantar você vai colher adiante. Então, cada um é dono daquilo que lhe acontece. Não tem que cobrar dos outros. Porque ao cobrar dos outros, você está querendo assumir o papel de quem nos governa. E quem nos governa não precisa de ninguém para cobrar o que ela vai cobrar. Isso é um sentido para que cada um de nós, individualmente, nas suas ações, procure compreender bem isto. Chega de ficar acusando os outros, porque não se tem que acusar o feito.
porque não há efeito sem causa. Se aquela pessoa, aquele comportamento feito é mal visto por aquele que acha que não deveria ser assim e vai cobrar dele, vai arrumar dívida com a natureza, pois ele já está pagando naquele feito, naquela atitude, o que fez por onde. E ninguém é responsável pelo plantio de ninguém. Cada um cuide do seu. E o nosso plantio hoje é exatamente esse que nós acabamos de ver aqui, o plantio da felicidade. Plante o bem, que ele vai retornar para você. Todo mundo fala isso, mas vive cobrando um dos outros. Isso não é bem. Você está querendo dar uma de autoridade em cima de quem? Em cima da natureza que te fez, que me fez? Cada macaco olha seu rabo, né, Oswaldo? Porfírio, a natureza, como mãe natural de todos, tem tudo de sobra para dar a todos, mas não dá a muitos. Por quê? Porque estão pagando os maus feitos que fizeram quando existiram em cima da face da terra. Então, a gente vê criancinhas sofrendo, é por isso? Fizeram alguma coisa e estão pagando? Esse é o Credit Karma que o nosso Dr. Carlos criou aqui, muita gente gostou, é exatamente isso, é o Credit Karma. Por isso que muitos poderiam ter, e ele diz isso categoricamente, a natureza tem tudo de bom, o verdadeiro Deus tem tudo de bom para dar a todos. E não dá. Por quê? É injusto? Não, é o que cada um planta. Essa é a questão fundamental e a gente vai, quantos vídeos necessários forem, a gente vai falar sobre isso. Então, não é o fato da pessoa estar sofrendo que me obriga a ter que cuidar dele. Eu primeiro tenho que cuidar de mim, para saber como encarar isso. E depois, então, a solidariedade da pessoa, ela deva ser manifesta de acordo com o interesse daquele ofendido ou vítima, ou que se acha vítima. Porque ele não sabe o que plantou, tem que esclarecer ele. Então o verdadeiro bem é chegar e esclarecer. Meu amigo, você plantou, coisa e tal, mas você pode se recuperar. E como é que a gente se recupera dessa? Plantando a coisa certa. Todos têm o direito do plantio certo. Qual é o plantio certo na fase racional? União. Somar aquilo que é da fase racional. O que é da fase do pensamento, o próprio pensamento está destruindo quem não fizer por onde, e aí é o que vai descer de classe. Credit Karma em vigor, doutor Carlos? 100%, 100%. Fazer por onde é comum a todos, né? Karma é da raiz védica lá, sânscrita, ação e reação. E Credit Karma eu não inventei, eles transmitem. Então eu já até ouvi alguma coisa parecida, então veio claro assim. Na cultura judaica, Cabala, eles fazem uma programação de 3 vidas para depois ver a média, o quanto que evoluiu, quanto que usou bem ou não do Credit Karma. Na africana, é 7 vidas. Olha só, eles sabem da reencarnação do raciocínio e programam para ver. E o maior medo de um africano é entrar em desagravo com os orixás Funfun, grandes massas cósmicas que regem tudo aquilo que foi dado e o que foi devolvido, para ver o quanto que a pessoa evoluiu. Está no sentido de volta, de sair do buracão. Né? Agora, na cultura védica, eles dizem Vikarma é aquele que só está interessado na matéria e não segue injunção de escritura nenhuma. Esse é candidato elegível para descer de classe para animal irracional. Eles dizem isso textualmente. Agora, rapidamente, para terminar, Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, que na história dele antepassada foi João Evangelista, foi Francisco de Assis, isso tem em literatura da teosófica, né? Ele disse que com 13 anos foi levado ao Cristo cósmico e chegou lá, como bom indiano, podia pedir qualquer coisa, mas todo mundo só pedia o que ele também só conseguiu pedir. Senhor, se falta 10 vidas para eu ficar aqui trabalhando para o Senhor aqui nesse plano, aperta em 2 ou 3. E isso é bom uso do Credit Karma. Isso é terminar, sair do buracão, né? A imunização racional vem para o vivente, clareia a mente, aí a pessoa vai fazer ação e reação consciente positivamente. Quanto mais estuda, mais desenvolve essa conscientização, quanto mais colabora, divulga a propaganda desse conhecimento que é de paz, amor, união e fraternidade universal, mais o vivente também ganha luz, mais ele está abreviando a sua estadia aqui. Se está devendo muito, tem que se conformar, porque foi uso do Credit Karma. Paciência, mas fazendo por onde vai tendo Maleme, existe a misericórdia do Senhor. E a verdadeira análise disso é, a natureza tem tempo de cobrar tudo isso.
Não precisa cobrar nada de ninguém, porque a própria natureza vai cobrar isso, e muito bem cobrado. É o que está no texto aqui, que nós já fizemos a abertura. Obras-primas. Quem paga aquilo que deve não faz mais que obrigação. A gente tem que botar a carapuça, todo mundo tem que botar. No mundo todos são criminosos. Primeiro volume da obra procura entender neste sentido, porque os que aqui estão cometeram um crime contra Deus e contra a natureza. E está na hora de cada criminoso, de per se, na sua vida, esquece o outro criminoso, cuida de você, cuido de mim, você cuida de você. As nossas ações devam ser essas, de plantar o bem, não olhar a quem, e aí a realização daquilo que há 2000 anos Jesus, amado, veio dizer para a humanidade e ninguém estava praticando. Uns querendo matar os outros, uns querendo ser melhor do que os outros, porque a minha teoria, a minha lei é melhor do que a sua e você não sabe de nada, eu é que sei de tudo. Isto está fora da fase racional. E quem persiste nesse plantio vai colher exatamente isso, a discórdia. É o que acontece conosco, todos nós, quando fazemos esse tipo de plantio. Plantou discórdia, é o que colhe. Você está sofrendo? Conheça a cultura racional, conheça o livro Universo em Desencanto, não perca tempo. Muito obrigado pela sua atenção. Se gostou, dê um like, inscreva-se no nosso canal e